Saudações, torcedores são paulinos, torcedores são paulinas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui dos Professores São Paulinos. Eu, professor Cadu, aqui com vocês, meu fiel escudeiro e amigo aí, o professor japonês. Abraço, pessoal, e vamos São Paulo. Vamos São Paulo. Até mais. Saudações, torcedores são paulinos, torcedoras são paulinas. Mais um videozinho aqui dos professores são paulinos. E aí, né, eu vou fazer esse vídeo, né, num caráter aí meio que desabafo, né, desagravo e todos os dias possíveis. Porque assim, né, cara, como tem torcedor do São Paulo que é chato, velho. Puta merda, mano. Que gente chata, que gente cri-cri, velho. Tudo reclama do São Paulo, né? Hoje, né, os canhões, hoje não, né? Esse ano, os canhões estão voltados para o técnico do São Paulo, né? Então, assim, qualquer coisa que acontecer que não seja favorável ao São Paulo é culpa do Zubeldia. Ah, empatou um jogo. Ah, o cara é covarde. Ah, ganhou apertado. Ai, venceu. Ai, apesar do Zubeldia. Ah, não colocou não sei quem da base. Ai, ele não gosta de jovens. Ah, a Rússia não cessa a guerra com a Ucrânia. Ai, é o Zubeldia que tá na cabeça lá do Putin. O Donald Trump aumenta as taxas para os outros países do mundo. Ah, é porque o Zubeldia é o ministro da economia do Trump. Porra, meu! Eu acho assim, ninguém é obrigado a gostar de jogador, gostar de técnico, mas avalie os fatos, né? Essa semana eu vi aí em um dos canais aí, um dos canais que até eu acompanhava bastante até, eu tô acompanhando cada vez menos porque eu tô sentindo um viés meio de, sabe, de querer criar crise, uma coisa assim. E assim, algumas pessoas até meio despreparadas para falar de determinados assuntos. Aí no canal, né, eles estavam discutindo se o Zubeldia realmente estava tirando leite de pedra, né? No qual eles começaram a discutir os elencos dos times. Então eles fizeram lá uma arte, né? Aonde eles iam falando o nome dos times e os colocando, né? Elenco melhor pro São Paulo, elenco igual, elenco pior e elenco muito pior, uma coisa assim. Aí, meu, eu acho assim, os canais aí podem falar do que quiser, querem fazer a avaliação que quiser. Só que o que me desagrada, para você ver como eu achei assim, uma coisa meio mal intencionada. Eram, eu não sei se eles são jornalistas, eram três pessoas, né? Eram dois caras jovens lá, um muito ruinzinho. Nossa, quando acompanhava mais o canal, eu não assistia os programas que ele falava, o cara muito fraquinho, sabe aqueles cara futeboleiro de condomínio, assim? E uma moça, eu acho uma jornalista, eu acho que é uma jornalista. Aí a moça, ela me solta uma dessa, tá? E não é o fato dela ser mulher, tá, pessoal? Tá? Só pra dizer. Mas o comentário dela foi muito infeliz. Olha, eu nem acompanho muitos outros times, eu nem conheço direito os outros elencos para falar. Aí como que você vai comparar uma coisa que você não conhece? Como é que eu vou falar que o elenco do Grêmio é melhor, pior que o São Paulo se eu nem conheço o elenco do Grêmio? Sabe? Então você vê que a pauta é, é para conturbar, né? Eu não sei se alguns desses jornalistas, desses YouTubers, desses comentaristas são amigos de algum técnico que quer treinar o São Paulo, não gostam de estrangeiro, sabe? Mas parece que tem alguma coisa, né? E muitos torcedores que não acompanham jogo, só acompanham esses caras, vão no embalo, sabe?
e já vão lá para o estádio ou vai aqui para internet já predisposto a, a criticar. Nem viu o jogo, nem viu as circunstâncias, né? A gente teve jogo aí agora contra o Libertad, começaram a colocar a culpa no Zubeldia. Porra, ele não mandou o Alisson ser expulso, certo? Aí falaram assim, o Lucas salvou o Zubeldia, você tá... como se o Lucas falasse assim pra ele, ô Zubeldia, ó, eu vou entrar aí e vou jogar, beleza? Tipo, sabe, jogo de várzea? Eu vou entrar e tira alguém aí. Não, foi o Zubeldia que colocou ele. Foi o Zubeldia que puxou ele para treinar na frente de outros jogadores lá, certo? Então, meu, eu concordo com tudo que o Zubeldia faz? Lógico que não, sabe? Por exemplo, ano passado, eu criticava muito ele porque ele demorava muito para mudar. Esse ano, eu não acho que ele está demorando para mudar. E aí, de novo, falando das leviandades. É muito fácil você pegar um elenco do São Paulo no papel e falar assim: olha, é um ótimo elenco, é um bom elenco, é um excelente elenco, como alguns falam. É, o elenco seria bom, né? Se ele tivesse todos disponíveis. Aí eu te digo, nesse ano, quantos jogos ele teve o elenco inteiro disponível? Né? É, os três jogadores mais caros que o São Paulo tem, ou que recebem maiores salários, o único disponível hoje é o Oscar, sendo que o Oscar já teve duas lesões no ano. O Caleri se machucou gravemente. O Lucas tinha voltado, né? Aí não era nada contra a Aliança, já virou um estiramento num negócio lá do joelho e tal, né? Do Lucas a gente pode falar, né? É um jogador que tem um alto salário e ele, desde que ele voltou para São Paulo, ele se machucou muito. Eu lembro quando ele foi contratado para São Paulo, eu comentei isso com algumas pessoas e as pessoas falaram assim, não, você está falando besteira, ele é craque, e tal. Em nenhum momento eu contestei a qualidade dele como jogador. Mas uma coisa, né, um ano antes, quando ele veio para São Paulo, me pegou com relação a ele. Eu sempre, né, contestei, né, a carreira do Lucas no exterior. Eu acho que só lembro de um jogo que ele fez na vida. Ele ficou 10 anos fora do país. Lembra do jogo que ele jogou lá com o Tottenham, lá contra o Ajax, né, que ele fez os 3 gols lá na semifinal da Champions. Eu acho pouco, né? Em 10 anos, numa amostragem, você falar de sempre destacar um jogo só, né? Só lembrar de um jogo, é pouco. E no último ano que ele estava no Tottenham, era o Conte, né? O Antônio Conte, o técnico, e ele falava assim: eu até gosto do futebol do Lucas, mas eu nunca consigo contar com ele. Falando sobre as lesões seguidas, né? No último ano, o Lucas praticamente não jogou no time de cima, ele jogou alguns jogos lá no Sub-23, se não me engano. E aí eu achei assim: puta, meu, mas será que esse cara tá bem mesmo fisicamente para jogar no São Paulo? Né? E no começo ele estava, né? Mas você vê que ele tem um alto índice de lesões no São Paulo, né? Então é difícil você contar com um jogador assim. Aí você vai culpar o técnico, né? É, os jogadores se machucam, são suspensos, maratona de jogo, né? Assim, tem problema no São Paulo? Lógico que tem. E é o que eu falo. Se a maioria dos jogadores do São Paulo fosse tão acima do nível como alguns acham que não estariam jogando no São Paulo, estariam jogando na Europa, em grandes times, no Real Madrid, no Liverpool. Mas são jogadores bons. Alguns são bons, né? Na minha opinião, os jogadores que são acima da média no São Paulo é o Oscar e o Lucas. Contra eles, depõe um fato, né? Eles são jogadores de idades avançadas. Jogadores de idades avançadas não é preconceito. Você está falando que os caras são velhos? Não é isso. Mas se eles se machucarem, é evidente que eles vão se recuperar mais devagar, né? Você aí também, que já passou aí dos 30, quando você se machuca, velho, você demora mais do que quando você tinha 20 anos, sabe? Eu que já passei dos 40. Eu tive uma torção de tornozelo já faz 2, 3 semanas. Pô, ainda tá doendo pra caramba ainda o tornozelo, depende do movimento, né? Quando eu era moleque, com 5 dias, tava jogando bola de novo já, com o tornozelo, mesmo com o tornozelo estourado, dava pra aguentar, né? Então, né, ainda mais atleta de alto nível que a gente está falando, que já convive com a dor. E aí a recuperação ela vai ficando cada vez pior. Isso aí não precisa ser médico para entender isso, né? É, e a torcida reclamando muito, né?
E assim, não só torcedor de internet, não é só torcedor velho, né? Que tem aqueles torcedores saudosistas também, né? Eu já vi aí coisa ridícula. Ah, devolva o meu São Paulo. Porque, né, fizeram uma tempestade no copo d'água com a derrota contra o Palmeiras. Lógico, eu fiquei contente com a derrota contra o Palmeiras? Lógico que não. Ainda mais perder no último minuto. Mas falar assim, jogou de maneira covarde, isso que ficou um jogo, pessoal, que o São Paulo teve chance de ganhar em boas partes do jogo. Ah, mas atacou pouco. Ó, aí é o que eu falo. Aí acho que as pessoas também têm que se informar um pouco melhor. A maioria dos técnicos argentinos, eles prezam um jogo mais defensivo, mais um jogo mais especulativo, vamos dizer assim, né? Só o pessoal lá, os bielcistas mais extremos, nem o Bielsa mais joga. Você vê ele treinando no Uruguai lá, o Uruguai não sai que nem louco, atacando todo mundo, né? O Sampaoli, por exemplo, né? Que é uma coisa ultra ofensiva, mas o time todo, né? Certo? Uma coisa meio temerária, até dizendo assim. Mas a maioria dos técnicos, o próprio Crespo, ele cuidava mais da defesa, né? Outros técnicos aí famosos, Simeone, então, né? É, cara, o próprio Scaloni, o técnico da seleção argentina, mesmo tendo bons jogadores nas suas mãos, a Argentina não é uma seleção que sai atacando que nem louca, né? Então, assim, é uma cultura dos argentinos. Então, assim, não é só o Zubeldia que trabalha dessa maneira, né? Tem gente que fala assim, né? Eu tava ouvindo lá, dava pra ter ganho do Libertad, tal. Porra, meu, você tá com o time desgastado, jogando com 10, os caras fazendo trocas também, né? Fica difícil. Você tem que ter uma compreensão disso, né? E está sendo falado desde o começo do ano. Ó, o São Paulo vai apertar o cinto, porque tá com problema financeiro, meu. E tem gente que ignora esse fato, né? Aí fica falando para trazer Thiago Mendes. O Thiago Mendes é uma outra coisa, um outro papo também que já me encheu o saco. Essa semana de novo estão falando. Cara, se ele quisesse vir, ele já tinha assinado um pré-contrato com o São Paulo. E eu acho que o São Paulo já ofereceu um bom salário para ele, tá? O cara quer ganhar mais de 1 milhão, né? O cara, ele nem tem uma grande sequência lá no Catar. Então, trazer um cara para ficar machucado aí, mais um, e ganhando uma puta grana, pra quê? Né? Meu, São Paulo tem que. São jogadores aí menos famosos, jogadores que podem não estar sendo aproveitados dos outros times, aí fazer uma troca, né? Mandar tipo um Igor Vinícius para muitos times, pra algum time querer, né? Que é esse que é o difícil, né? Alguém querer o Igor Vinícius, né? Até mesmo ó, um jogador que eu acho que poderia estar aí também se interessasse, o time o Luciano mesmo, né? Eu acho que é um jogador, né? E o São Paulo vai precisar vender, né? Então, nem se apegue muito a esses jogadores jovens, né? O Luca, que apareceu essa semana. Se o São Paulo tiver uma boa proposta, vai vender porque precisa de dinheiro. Tá enforcado, tá, sabe? Entenda isso. Mas a história do São Paulo, ninguém vai mexer na história. Vai ter sempre a história de um clube grande e tudo mais. Mas entendam, não sejam tão imbecis assim. Não tem dinheiro. Não adianta você pagar de rico, comprar um carrão e não ter onde dormir, não ter água na casa. A situação de São Paulo é essa, entendeu? Tem gente aí falando assim, que teve essa tragédia horrível aí nessa semana de cair a placa lá nos torcedores lá de São Paulo. Viu porque tem que reformar o Morumbi? Reformar como? Da onde vai tirar dinheiro? Vai vender o estádio como outros times venderam? E aí vai jogar quando quem comprou quiser que você jogue lá? É isso? É isso que você quer? O time já tá sem grana, vai ficar sem estádio. E aí? Porque, né, se quiser reformar, os caras querem que comece amanhã a reforma já, né? Certo? Então, pessoal, vocês têm, assim, só tem dois remédios para vocês. Ficar gritando, pagando é de bandido, falando palavrão, xingando, esperneando, histéricos. Que isso vai ajudar o São Paulo? Eu vejo aí uns vídeos aí, os caras falando, xingando, o jogador, tal. Eu queria saber.
o que que isso vai trazer dinheiro aos cofres do São Paulo? Isso vai fazer com que o jogador seja vendido? Porque é muito fácil, né? Isso que eu também acho, porque eu acompanho o futebol há muito tempo. Uma ignorância, né? Ah, vende o cara. Pra você vender alguém ou alguma coisa, você tem que ter alguém que queira comprar. Ah, manda embora. Para vocês de contrato desses caras, jogador de futebol que joga bem, que tem um prazo, que tem multa, é caro. Se você não tem dinheiro, você não pode fazer isso. É melhor você pagar o salário do cara do que você pagar a multa porque você não tem dinheiro agora. São Paulo tá penando aí para renovar com o Alan Franco porque não tem dinheiro, sabe? As pessoas têm que entender esse tipo de coisa. Eu não sei se vocês acham que o futebol, o dinheiro do futebol, por mais que seja um dinheiro muito maior, mas que aparece dinheiro do nada, e não é assim, né? Então, eu acho que falta muita análise, né? E é o que eu falo, você pode ser passional. O torcedor é passional? Sim, durante o jogo. Durante o jogo, você grita, você xinga, você vibra, pode fazer tudo, né? Mas depois, por isso que eu falo, eu não gosto muito de fazer pós-jogo, né? Até mesmo no dia seguinte, porque você ainda está afetado emocionalmente pelo jogo. Então, eu prefiro analisar, se for gravar um vídeo, eu prefiro analisar depois, né? O Cadu, ele faz lá em outras redes, lá tal. Eu não gosto de ficar fazendo vídeo falando com o estômago, porque você fala besteira. Você não consegue analisar friamente o que está acontecendo, né? Por isso que eu não gosto muito de fazer pós-jogo. É, e é essa que é a questão. Então, assim, acho que você tem duas saídas. Ou você entende que o São Paulo está passando por um momento complicado, certo? E que esses são jogadores, esse é o técnico, esse, essa é a direção, mesmo que você não goste, e eu também não concordo com muita coisa que a direção faz, mas são esses que estão lá, né? Ou você muda de time. Também é uma solução. Se o São Paulo está te causando tanto sofrimento, tanta dor, tanta angústia, meu, time no Brasil para você torcer não falta. E se os times do Brasil não te trazer a satisfação, vai torcer pro Barcelona, vai torcer pro Real Madrid, pro Paris Saint-Germain, que lá dinheiro não falta, pelo menos. Tá? Mesmo que o time estiver meio enrolado, lá dinheiro não falta. A Premier League lá tem um monte de time rico, né? Vai lá na Arábia, lá também tem vários times ricos. Aí você não passa dor de cabeça, né? Tem jogador bom, tem futebol bom. Infelizmente, pessoal, o São Paulo é isso, né? A gente tem que ter paciência com os jogadores da base. O Luca entrou muito bem, beleza, mas ele não vai jogar todo jogo bem, né? Acho já assim, ele me parece que será melhor, muito melhor que o Ferreirinha, tá? Mas enquanto o Ferreirinha estiver lá, a gente vai torcer. Eu que não gosto muito do futebol do Ferreirinha, eu torci para o cara fazer um gol lá contra o Libertad, mas o cara foi lá e perdeu, né? Aí assim, eu ficar xingando, ficar falando um monte, ofendendo o cara aqui nos vídeos, não vai fazer o cara ser um jogador melhor, certo? Eu xingo durante o jogo, tudo mais e tal, só que eu não preciso de uma câmera e ficar postando vídeo de eu xingando aqui, tá? Sabe, eu vou ganhar o quê com isso, né? Graças a Deus eu tenho uma profissão, eu trabalho, tá? Não preciso de dinheiro de internet, tá? Se eu ganhar dinheiro aqui, meu, vou ser muito grato também. Mas, cara, você ficar postando vídeo aí xingando, sabe? Chega até a ser meio ridículo, né? Uns caras aí velhos, sabe? É, sabe? Tiozão, gritando, xingando. Sei lá, velho. Né? Parece que gosta, parece que tem prazer nisso, né? Então, é isso aí, tá, pessoal? É um desabafo. E, cara, você tem que entender as situações. Na sua vida, você quer resolver os seus problemas? Você primeiro admite seu problema. E depois, você entende a situação que você está, para você fazer o possível. O que é possível São Paulo fazer? Ir longe nos campeonatos, tentar ir longe, não ser rebaixado, né? Precisamos aí ganhar jogos no brasileiro com urgência, né?
Espero que o Zubeldia acerte o time para ganhar esses jogos e torcer para que ninguém se machuque mais. Porque o São Paulo não tem dinheiro para ficar comprando jogador. Certo? Então, vão apoiar, né? Você gosta de São Paulo? Vamos torcer, né? Quando você puder, você compra uma camisa do São Paulo para colaborar com o São Paulo. Vá ao estádio, torça, se emocione, né? É, se dedique, né? Eu falo para minha mulher, sempre falo isso para todo mundo. Hoje, essa semana eu falando para os meus alunos lá na escola, lá, que eu dou aula. Meu, São Paulo é como se fosse alguém da minha família. Eu passo mal vendo São Paulo. São Paulo tá mal, eu passo mal, né? É como me atinge muito. Mas não vou ficar metralhando as pessoas para que eu acho que isso vai fazer o São Paulo ficar melhor, porque não vai. Não vai. Certo? Então é isso aí, pessoal. Grande abraço e até o próximo vídeo.